Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a obrigação positiva de dar, tá? Então, a gente vai relembrar o que nós vimos e vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, tá? Bom, então, como a gente viu, a obrigação de dar é aquela em que o sujeito passivo compromete-se a entregar alguma coisa certa ou incerta para alguém, né? Nesse sentido, então, na maioria das vezes, existe uma intenção de transmissão de propriedade de uma coisa móvel ou imóvel, certo? Continuando. Então, na obrigação desculpa, se faz presente, por exemplo, no contrato de compra e venda, né? Em que um comprador tem a obrigação de pagar um preço e o vendedor de entregar a coisa, né? Então, a obrigação de dar, pelo que consta no nosso Código Civil, ela é subclassificada em duas modalidades. A obrigação de dar coisa certa, que também pode ser chamada de obrigação específica, e obrigação de dar coisa incerta, ou então obrigação genérica, tá? Vocês podem encontrar com essa nomenclatura também. Então, vejamos quais as regras e as consequências jurídicas relacionadas com essas modalidades. Então, vamos falar um pouquinho sobre a obrigação de dar coisa certa, que está elencada lá a partir do artigo 233 do Código Civil até o 242. Então, essa obrigação de dar coisa certa, ou então a obrigação específica, ela está presente nas situações em que o devedor se obriga a dar uma coisa individualizada, móvel ou imóvel, cujas características já foram acertadas pelas partes, né? Então, geralmente, num contrato, por exemplo, vamos continuar falando do contrato de compra e venda, né? O devedor dá alguma coisa e o vendedor recebe. Então, o devedor da coisa seria o vendedor e o credor seria o comprador. Nessa obrigação de dar coisa certa, o credor ele não é obrigado a receber outra coisa, mesmo que essa outra coisa seja mais valiosa, né? Isso está elencado lá no artigo 313 do Código Civil. E, de acordo com o artigo 233 do Código Civil, a obrigação de dar coisa certa abrange também os acessórios. Isso é muito importante da gente falar, né? Então, vocês já devem ter visto com a outra professora de Direito Civil, que geralmente o acessório ele acompanha o principal, né? Então, da mesma forma, nas obrigações de dar, esses acessórios são abrangidos na obrigação. Então, o acessório sempre vai seguir o principal, é o princípio da gravitação jurídica. Então, como que esses acessórios, eles são acrescidos na obrigação? Vamos imaginar que um bem, ele dá frutos, né? Então, esses frutos, esses produtos, essas benfeitorias, de repente, que esse objeto obrigacional possa vir a produzir, ela vai seguir juntamente com o principal, tá? Conforme o artigo 234 do Código Civil, existindo uma obrigação de dar coisa certa e perdendo-se a coisa sem culpa do devedor, antes da tradição, lembro da tradição que a gente comentou, daquela entrega efetiva da coisa, resolve essa obrigação e o respectivo contrato para ambas as partes, sem precisar ter o pagamento do quê? De perdas e danos. Isso, então, a gente está falando quando se perde a coisa sem a culpa do devedor, tá? E está elencado no 234 do Código Civil. É importante a gente falar também que os casos em que em que não existe a culpa, que essa culpa é ausente, envolve por regras as ocorrências de caso fortuito e força maior.
né? Então, pode acontecer de repente da coisa se perder, de acontecer alguma coisa com o objeto obrigacional, pelo fato de um caso fortuito ou força maior. Né? O que é o caso fortuito? Aquele que é decorrente de um evento totalmente imprevisível, geralmente proveniente de um ato humano. Né? E a força maior também é um evento imprevisível, ou até mesmo previsível, mas é inevitável, decorrente das forças da natureza. Né? Então, caso exista deterioração, a perda do objeto por algum caso fortuito ou força maior, não existe a culpa do devedor. Então, ele não precisa pagar as perdas e danos, né? Ter uma indenização pelo que foi perdido, porque não foi culpa dele. Que mais? Pelo outro lado, se existir a culpa do devedor, aí sim ele vai responder pelo valor da obrigação mais perdas e danos, né? Conforme o artigo 234. Então, se existe a culpa, logicamente ele tem que pagar a obrigação mais o prejuízo. Né? Deve-se entender o que seriam essas perdas e danos, então o que pode ser incluído nas perdas e danos que a gente comentou. Os danos emergentes, lucros cessantes, né? Tudo isso pode ser cobrado pelo credor caso exista a culpa do devedor. Né? Lucros cessantes, a gente já conversou, aquilo que eu deixei de ganhar, né? Se eu de repente trabalhava com aquele objeto e agora eu não tenho mais, estou deixando de receber, eu posso estar cobrando isso também no devedor, tá? Então, danos emergentes, que aquilo que a pessoa efetivamente perdeu, lucro cessante é o que eu deixei de lucrar, né? Então, tudo isso eu posso vir estar cobrando, então, do devedor. Também posso cobrar danos morais, né? Isso que a gente falou de danos emergentes, lucros cessantes, seriam os danos patrimoniais. Mas, se caso houver um dano moral, por essa culpa do devedor, eu também posso estar cobrando, tá? E tudo isso está elencado no Código Civil, pessoal. O artigo 186 do Código Civil também fala expressamente sobre esse dano moral, como cobrar, quem tem direito, né? Então, é um artigo muito utilizado pelos advogados, principalmente para propor demandas nessas áreas de danos morais, né, de lucros cessantes, enfim. Já o artigo 235 do Código Civil, nas obrigações de dar, se a coisa estiver, então, deteriorada ou desvalorizada, sem a culpa do devedor, o credor vai ter duas opções. Ou ele resolve a obrigação sem o direito a perdas e danos, já que não houve culpa da outra parte, ou ele fica com a coisa e abate do preço o valor correspondente ao perecimento da coisa, tá? Então, o 235 vai deixar claro essas duas opções para o credor. E o 236 complementa, né, o artigo anterior, para os casos em que há a culpa do devedor. Né? Então, o que vai acontecer? Se existir a culpa do devedor na deterioração da coisa, o credor também vai ter duas opções. Ou ele exige o valor equivalente à obrigação, né, como preço pago anteriormente, sem prejuízo das perdas e danos, aqueles danos materiais, danos morais, ou aceita a coisa deteriorada ou desvalorizada, também sem prejuízo de perdas e danos. Então, ele pode, como existe a culpa do devedor agora, exigir, então, o valor da obrigação, né, como o preço pago anteriormente, e cobrar as perdas e danos, né, por isso sem prejuízo das perdas e danos, ou então ele pode aceitar aquela coisa deteriorada ou desvalorizada e também cobrar esse prejuízo, né, esse pedido de perdas e danos, tá? Que mais? Conforme o artigo 237 do Código Civil, até a tradição, então até a entrega da coisa,
essa coisa pertence ao devedor, mesmo com seus melhoramentos e acrescidos pelos frutos, enfim, pelos quais ele pode até exigir aumento no preço. Se o credor não aceitar, então poderá o devedor resolver esse problema.